Olá pessoal, nós estamos aqui no laboratório de máquinas elétricas e manutenção, laboratório C3, para demonstrar esse aplicativo que foi desenvolvido no projeto de REA, o projeto M16, e que tem o objetivo principal de utilizar microcontrolador para o monitoramento de grandezas elétricas, né? E aqui no caso nós começamos com o motor de corrente contínua e vamos fazer, né, nesse aplicativo a conexão primeiro. Então a gente aperta aqui o conectar e faz a conexão no caso aqui da ELT C301. Então o Bluetooth fica conectado e a gente pode começar com o nosso dispositivo. Primeiro eu vou fazer só uma contextualização do que motivou o desenvolvimento desse tipo de aplicativo que faz o chaveamento dos taps de um transformador, né, que tem saída de taps variáveis, tem 8 saídas de tap. Tá? Nós sempre utilizamos no ensaio de máquinas de corrente contínua os variadores de tensão, né? Às vezes chamado de variac, né, pelo um fabricante muito famoso que começou a desenvolver esse tipo de dispositivo, mas ele é um autotransformador variável, né? Ele facilita muito a questão do ensaio de máquinas de corrente contínua por ter essa facilidade de nós alterarmos uma tensão de entrada, na maioria das vezes de 220 volts, de 0 até 240 volts. Entretanto, esse tipo de dispositivo, né, ele é utilizado às vezes de maneira errônea, e a gente utiliza níveis de tensões muito baixos no início de escala, né, e nós temos uma dificuldade muito grande de isolamento dessa parte, que é a parte onde a escova acaba correndo. Então até coloquei aqui um dos dispositivos que veio na bancada, né? Cada bancada que nós temos 3 bancadas, tem 2 dispositivos desses, e esses dispositivos acabaram curto-circuitando e até rompendo a fiação devido a esses curtos-circuitos, né, que eles são gerados, a maioria desses curtos-circuitos, devido à deposição de material, né, de pó de escova nessa parte condutiva. Tá? Então, o principal objetivo seria eliminar esse componente do sistema, e nós conseguimos isso através do chaveamento em 8 taps. Tá? Então está conectado de certa maneira e nós podemos iniciar o nosso ensaio. A gente apaga os dados anteriores, né? Apagar dados anteriores da planilha CSV, e temos a facilidade, então, além do chaveamento, os níveis de tensão de campo, no caso da máquina de corrente contínua, ela vai ser acionada por uma máquina de corrente alternada, uma máquina de indução, que é a máquina primária. Essa máquina primária ela já tem, né, um multimedidor de grandezas elétricas para corrente alternada. Então a parte de corrente alternada da nossa bancada ela está razoavelmente resolvida. Nós podemos colocar em rede de comunicação Modbus aí 485. E agora o nosso objetivo, após esse experimento inicial com o aplicativo, que nós vamos demonstrar agora, é fazer também a comunicação, né, em Modbus desses dados em corrente contínua. Então, corrente alternada está praticamente resolvido, e em corrente contínua nós iniciamos pelo aplicativo o chaveamento e o monitoramento através desse ensaio. Então vamos aí dar sequência a isso com a ligação do motor de indução. Por enquanto não temos nenhuma tensão de campo. Vamos começar alterando de 0 para 50 volts. Nós temos um tap de 25 que não está sendo utilizado nesse caso por ser um nível de tensão muito baixo, que pouco acrescenta. Então nós já partimos de 0 para 50 volts. Deixamos por um tempo para termos o armazenamento. Nós estamos fazendo um armazenamento, uma amostra, né, de dados de 1 em 1 segundo, né? Então é interessante deixarmos um tempo para ter uma amostragem mais adequada. Vamos aumentar o nível de tensão para 75 volts. Né? Observe aqui no aplicativo que nós temos um monitoramento tanto das variáveis
do circuito de campo, tensão e corrente, como as variáveis do circuito de armadura, também tensão e corrente. Além disso, temos a temperatura ambiente, que é um parâmetro importante, e a temperatura da carcaça da máquina. Vamos aumentar para 100 volts. Então, em 100 volts, nós temos a resposta do gerador no circuito de armadura. A resistência que nós estamos utilizando é uma resistência fixa, então é uma carga fixa. E nós temos que limitar essa corrente no máximo a 6 amperes. É o nível máximo de corrente que a gente pode chegar. Vamos elevar mais um nível. Então, em 125 volts, um novo tempo de amostragem, né? Vamos deixar por uns instantes para a gente ter essa amostragem. Temos a resposta, a temperatura sempre os sistemas térmicos, né? E a temperatura da carcaça está dentro dessa classificação de processo de conversão eletromecânica. Ele tem uma resposta lenta, né? Então, não é necessário nós nos preocuparmos muito, né? Com uma taxa de amostragem muito alta de corrente. Nós, geralmente, com alguns minutos aí a gente consegue já ter uma resposta adequada. Então, uma curva de aquecimento leva às vezes mais de 10 minutos. Vamos aumentar mais uma vez. Já estamos em 150 volts, né? Percebo que os níveis de alteração de corrente não são tão elevados com uma carga fixa, né? Isso ressalta a importância, né, do nosso autotransformador e de não termos a necessidade de variação contínua dos níveis de tensão, né? Fazer variação contínua, como se faz ali no varivolt, né, para determinados tipos de experimento é desnecessário, né? Através dos TAPs aí e com níveis discretos, né, de variação de tensão, a gente já resolve o problema. 175 volts. Né? Essa pequena alteração que nós temos na corrente e o intervalo, né, de chaveamento de uma tensão para outra, nós colocamos 0,2 segundos, até para não termos o risco de curto-circuitar a saída de relé, né? Foi o tempo que a gente achou correto para fazer a comutação, né? Nem muito baixo e nem muito alto, para a gente conseguir fazer a comutação de forma segura. 200 volts, o próximo nível. Né? Temos uma pequena variação, né, na corrente, mas nada que possa danificar o equipamento, né? É algo que já resolve o nosso problema. Amostramos os níveis, tudo está sendo gravado, agora vamos para o último nível, que é 230. Chegamos no nível máximo de tensão de campo e a saída da tensão de armadura para esse nível de carga de 4 amperes, né, resultou lá em 117 volts, 4 amperes, né, aproximadamente 4 amperes. Já demonstra aí o funcionamento do aplicativo e do hardware, né, também desenvolvido aí pela equipe do projeto, né. Agora vamos fazer uma curva aí de desaceleração ou de descarga, né, descarregamento do nosso equipamento, voltando aí de 230 até 0. 200 volts, vamos baixando gradativamente. Todos esses dados, né, estão sendo gravados, né, e podem ser exportados aí numa planilha CSV, que mais tarde serve para a gente analisar, né, fazer aí as correlações necessárias entre parâmetros de tensão, corrente, potência e assim por diante, com relação até ao equipamento que está acionando o sistema, que é o motor de indução. Vamos baixando. 150 volts. 125. Podemos baixar para 100. 75 volts. E finalmente 50. Até o zeramento do nível, né, de tensão de campo, o sistema sendo descarregado, né, e possibilitando dessa forma a demonstração desse aplicativo com as variáveis em corrente contínua, algo que nós não temos disponível ainda, né, no nosso laboratório aí,
do setor de apoio ao laboratório, nenhum tipo de equipamento que consegue fazer o registro, né, e a armazenagem desses valores em corrente contínua. Ok? Esse é o objetivo. Podemos desligar o sistema e desconectar finalmente o aplicativo. Obrigado.